Muito bem, meu povo. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um sextou para nós. Nossa aula hoje vai ser a matéria de direção defensiva, tá? Semana retrasada nós tivemos primeiros socorros. Semana passada estávamos com a internet muito ruim em Porto Seguro. Não carregava de jeito nenhum, mas o vídeo foi passado para vocês de legislação, a parte de infrações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direção defensiva, tá? É uma matéria que é cobrado na prova de vocês 8 questões. 8 questões faz uma diferença danada. Na verdade, uma questão, 2 questões fazem, né, diferença. Imaginem 8. E assim, essa semana eu recebi, na verdade, segunda-feira à noite, eu recebi uma mensagem de uma aluna aqui em Brasília que me preocupou um tanto a mim quanto ao professor Fábio. A gente estava em Porto Seguro ainda, mas é aluna aqui de Brasília, e ela errou 7 questões de direção defensiva. Ela se deu bem em legislação, pela quantidade de questões, né? De 23 questões feitas, ela se saiu até bem, mas direção defensiva comprometeu ela bastante na prova, com 7 erros. Então, é aquela coisa que a gente pede para vocês, pessoal, ter equilíbrio da forma como vai estudar. Não adianta você se dedicar só em legislação, porque é cobrado maior parte do conteúdo dessa matéria, e deixar as outras disciplinas de lado. É estudar tudo. Claro que aquela matéria que é maior, que é mais complexa, que tem um grau de dificuldade a mais, precisa de uma dedicação maior. Mas as outras matérias também têm que ter peso, tá? Tem que estudar. Genilson falou que não está ouvindo. Tem que ativar o áudio. Áudio Wi-Fi. Isso. Aí você vai conseguir me ouvir. Agora ela vai ouvir. Deixa eu ver se ela consegue conectar. Está conectando. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos passar para a parte do conteúdo, tá? A primeira coisa que vocês precisam, pessoal, ter em mente de vocês, agora tá ouvindo, né, Genilce? Agora deu certo, né? Ó, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é conceitos, tá? Professora, conceito é cobrado na prova? Sim, conceito é cobrado na prova. Geralmente pode ser cobrado na sua prova, ó. Conceito de direção defensiva, conceito de trânsito, conceito de primeiros socorros. Geralmente pode ser cobrado na prova. Pelo menos um desses 3 que eu citei aqui, vocês podem pegar na prova, tá? Ou conceito de direção defensiva, ou do que é trânsito, ou da abordagem primária, dos primeiros socorros. Aí é interessante que eles podem mudar. Por exemplo, eles nem sempre vão colocar assim, ó, qual é o conceito dos primeiros socorros. Eles podem colocar assim, ó, quais são o conceito da abordagem primária, ou qual é o conceito da abordagem primária. Aí o aluno fala abordagem primária, nem estudei isso, o que que é isso? Aí já trava ali na pergunta. Se não entendeu a pergunta, não tem problema, vai para as alternativas.
Porque aí nas alternativas vai te dar uma luz. Aí você vai conseguir interpretar o que eles querem te perguntar, tá? Então, ó, o conceito de direção defensiva. Então, ó, direção defensiva é dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros e das condições adversas. Então, o conceito é evitar acidentes. Se concentra nessa palavra. Em todo conceito, vocês vão encontrar um peguinha, tá? Nesse de direção defensiva, ó. Direção defensiva é dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros e das condições adversas. Esse é o conceito de direção defensiva. Em outras palavras, dirigir para você e para outro. Só que você não vai marcar isso na prova. Na opção lá, direção defensiva é dirigir para mim e para outros. Você não vai marcar isso na prova. Não vai. Ah, mas eu aprendi que pode ser. Não, não pode ser, tá errado. Em prática, a gente fala que é isso, né? Mas, na verdade, na teoria, não. E como se trata de conceito, você tem que seguir o que a teoria diz e não o que deve ser feito na prática, tá? Aí, na direção defensiva, pessoal, o próprio conceito dela já te induz uma ação chamada ação defensora ou ação defensiva. Uma ou outra, tanto faz, é a mesma coisa. O que vai ajudar o condutor a ser defeso até essa prática defensiva na direção? O que vai ajudar ele? É o que nós chamamos de elementos da direção defensiva. Então, é usar esses elementos da direção defensiva na direção, no seu dia a dia, que vai te ajudar a ser um motorista 100%. 100%. Então, o primeiro elemento que nós vamos estar falando aqui é conhecimento. Por que o conhecimento ele é importante? Porque tudo começa com ele. Por que, professora, que tudo começa com ele? Então, vamos raciocinar aqui, ó. Para você passar no psicotécnico, você precisou ter um conhecimento, ou entender, ou interpretar aqueles desenhos ali? Sim, precisou. Para poder avançar. Avançar. Então, conhecimento é importante, tá? Conhecer o carro é importante? Sim. E qual a melhor forma de conhecer o carro? Mexendo? Futricando? Também. Mas antes de você mexer, futricar, apertar, girar os botões ali, use o manual do veículo. Ah, professora, mas o meu carro é antigo, meu carro não tem manual, não sei nem onde é que está. Vai na internet. Coloca lá, ó, o carro que você tem e o ano que você tem. E aí vai sair o manual dele. Use o painel do carro. Aprenda a mexer no painel do veículo. Geralmente, a primeira aula e a segunda aula na autoescola, para aqueles alunos que não sabem dirigir, ela é chamada de aula de painel, tá? Essa aula de painel é onde o instrutor teu vai te ensinar ali o básico do painel, o básico que você vai estar usando durante as suas aulas práticas. Lembrando que geralmente é só na primeira e na segunda aula. O instrutor não vai tirar 15 minutos durante todas as aulas para revisar com você isso daí. Aí o que acontece? Devido você não ficar usando aqueles itens ali no painel, aqueles instrumentos do painel, você pode acabar esquecendo como manusear da forma correta. Por exemplo, ele pode te ensinar como que você faz para ligar a paleta do para-brisa traseiro, lá atrás, se o modelo do carro tiver.
Aí você só sabe ligar o para-brisa da frente do carro. O traseiro você não consegue. E agora? E se no dia da tua prova o examinador pedir? Caraca, professora, ele pode pedir? Pode. No dia que eu fui fazer a prova, sabe o que que ele me pediu? Tudo. Detalhe, até para mim ligar o para-brisa sem água e com água ele pediu. E se eu não soubesse? Poderia perder ponto? Poderia. E um erro puxa o outro. E dependendo dos erros, tchau. Reprovação na parte prática. Por quê? Porque não teve conhecimento. Não teve conhecimento, tá? Então, ele é muito importante, tá? Conhecer as regras do trânsito, conhecer o veículo que você está dirigindo, tá? Um conhecimento básico aí, meninas, ó, principalmente a mulherada aí. Não vou falar nem tanto com os homens, mas é mais com as mulheres. Quantos homens eu tenho na sala hoje aqui? Ricardo, acho que só Ricardo. Não, o Luiz. Ah, Flavinha entrou. Boa noite, Flávia. Muito bem, ó. Conhecimento da troca do pneu, tá? Fazer a troca do pneu. Como assim? É aprender a trocar o pneu do carro mesmo. Você tá dirigindo à noite, choveu, choveu muito. Você esperou dar aquela baixada na água ali, depois você foi. O buraco está coberto por água. E você não sabe que ali tem um buraco. Tem mais de uma semana que você passou ali. Quando você pensa que não, ó, no buraco. Você só ouve aquele barulhozinho, dependendo da pancada, da velocidade que você tiver, você só vai ouvir, ó. E o carro ficando torto, desequilibrado. E agora? Sabe o que eu ouvi de uma aluna na aula prática? Ligo para o meu seguro, é para isso que eu pago. É, liga para o teu seguro. Aí tu tá viajando numa rodovia à noite, tu vai acionar o seguro mesmo, né? Dependendo de onde você estiver, nem sinal você vai ter. E aí? Você vai confiar que vai parar alguém para te ajudar? Não levanta as mangas ali não e não troca não para ver. Aprende em casa, gente. Pede para o maridão lá, ó, me ajuda aqui. Pede para um instrutor prático te ensinar. Ah, professora, posso pedir para o instrutor? Pode. Baliza. Baliza. Baliza, geralmente, o instrutor não ensina. Ele ensina só garagem, baliza não. Vai depender do estado onde a pessoa morar. Aqui em Brasília mesmo, não é cobrado baliza, é cobrado garagem. Garagem de ré. Ah, professor, isso não é baliza, não? Não. Baliza é quando você estaciona na lateral. E a garagem, você tem a garagem de ré ou a garagem de frente. Aqui em Brasília, é a garagem de ré, que é exigida. Então, peça para o seu instrutor te ensinar a baliza. Peça. Ah, mas não vai ser cobrado? Quer dizer que você só vai se preocupar em aprender com o que vai ser cobrado na prova? E se surgir uma necessidade de fazer? Você não vai fazer? Não vai conseguir? Vai arriscar bater o carro, talvez, para poder conseguir? E às vezes nem batendo consegue, hein? E às vezes nem batendo consegue. Então, esses conhecimentos básicos, pessoal, é importante, tá? É importantíssimo. O segundo elemento da direção defensiva é chamado de atenção. Pelas telinhas dos que estão abertas aqui, eu consigo observar que estão concentrados na aula. Isso é atenção? É, isso é atenção. Tirar um tempinho ali, ó, durante essa noite, para ouvir. Alguns não conseguem devido ao trabalho, né, Luiz? Por exemplo, tem dia que tá na escala, né, Luiz? Aí não dá para assistir. Assiste a gravada. Flávia, a mesma coisa. Tem dia que tá na labuta aí não dá para entrar, mas assiste a aula gravada. Então, ó, isso é atenção. E essa atenção, pessoal, ela começa na parte teórica. Não é deixar para ser atento na parte prática. É aí onde eu digo que a atenção vai envolver aquilo que a gente falou lá no começo da aula, que é dirigir para você e para os outros.
E uma da formas de você dirigir para os outros é quando você ajusta os espelhos retrovisores da forma correta. Aí sim, você consegue dirigir para você e para os outros. Por quê? Porque você tem um campo de visão melhor e maior. Se você ajusta só o retrovisor interno e o do seu lado, do lado esquerdo, esquece de ajustar aqui, ó, compromete a visão daqui, ó, do lado direito. Então, isso daí ajuda você a ter um bom campo de visão, aumentar a sua visibilidade, ter uma atenção maior e melhor. A previsão é o terceiro elemento da direção defensiva. E essa previsão, ela recebe uma classificação na prova. A garganta tá querendo falhar. É a previsão, tá aí, ó, no chat, ó. Mediata e imediata. Questão de prova, tá? Na direção defensiva, olha só, a pergunta, ó. Na direção defensiva, como é classificado a previsão? Mediata e imediata. Qual é a mais importante? Imediata ou imediata? Pensa aí e coloca no chat para mim. Qual é a mais importante? Se eu falo assim, ó, Érica, vem para aqui imediatamente. Dá a ideia de quê? Rapidez, né? Tem que ser rápida. Bora, Érica, acelera esse passo aí, mulher. Então, ó, ela tem que ser rápida. Então, isso entra na imediata. Agora, a imediata é aquilo que a Érica vai Boa fazer. noite, professora. Boa noite, Cleidiane. Cheguei Tudo agora. bem? Seja Tudo. bem-vinda. A Obrigada. previsão imediata é aquela que ela faz antes. Antes. Por exemplo, a troca do pneu careca, a troca de óleo, os fluidos de freio, o step rasgou, ela leva para o conserto. Talvez uma vulcanização resolva, um remendo ali, dependendo do profissional que ela levar. Ou dependendo da forma, vai falar, ó, é melhor comprar outro e deixar de reserva, viu? Porque isso aqui não vai te ajudar mais, não, vai sair caro. E vai te deixar na mão. Você vai estar com ele cheio e logo quando você precisar, ele vai estar murcho. A previsão imediata, ela é mais importante, tá? Do que a imediata. Sabe por que que ela é mais importante? Eu usei o exemplo da Érica, ó. Suponhamos que a Érica, ela está indo para o trabalho, ela presencia essa cena, ó. Uma pessoa está na direção do carro, a pista está molhada, porque choveu. Não está alagada, não, mas está molhada. E tem aquela frase famosa: pista molhada, atenção, dobrada. Ou redobrada, né? E o que que acontece? O pneu do carro do condutor, ao lado do carro da Érica, tá meio que careca. Pista molhada, óleo, o freio vai ter a mesma eficácia do asfalto seco? Não. Aí surge uma situação de emergência. Ó, emergência.
O pedestre se joga na faixa. Ele não para na faixa e faz o sinal esperando os motoristas pararem. Ele simplesmente dá aquele pedestre. Ah, a faixa é do pedestre, então eu vou passar. Ele não é doido em me atropelar? Você já viu algum pedestre pensar assim? Ele está me vendo, ele não é cego? Eu não confio. Eu sou obrigada a fazer esse gesto na faixa de pedestre ou não? Vocês fazem? Eu faço. Você faz, Luiz? Faço. Quando eu vou passar na faixa, eu dou aceno com a mão. Aí eles Hum, param. Agora tem muito gente, bem. professora, que passa correndo. E é um perigo, eu não faço isso. É, Professora, lá em São Paulo, quando eu viajei em fevereiro, é difícil de parar, viu? é verdade. Eu É achei difícil. interessante em Porto Seguro agora, quando a gente estava lá, que assim, o pedestre lá, eu me surpreendi, porque assim, já é a quinta vez que nós vamos para lá e eu nunca vi o motorista de lá dessa forma. Nenhuma das vezes que nós fomos. O pedestre lá tem total liberdade. Interessante que ele chega para passar assim, os motoristas param e o pedestre passa, fora da faixa de pedestre. Acredita numa coisa dessa? Eu achei interessante. É perigoso, é claro, mas o pedestre tem a vez. Esse gesto, pessoal, ó, de braço, eu particularmente faço. Eu sou como o Luiz, eu faço. Mas eu sei, vocês sabem, que tem condutor que, independente do pedestre fazer ou não, ele não para. É verdade. Não Esse para, não. gesto, ele não é obrigatório, tá? Ele é educacional. Ele não é obrigacional. Ele é educacional. Ele faz para indicar ali a pretensão dele. Ah, professora, mas se ele está na frente da faixa, está indicando que ele está querendo atravessar. Concordo com você. Mas você já viu aquele pedestre desatento que está lá na faixa de pedestre, está esperando uma pessoa, marcou com alguém na faixa de pedestre? Aí olha para o motorista e fala assim, ó, pode passar, não vou parar não, não vou passar não. Já viu? Acontece. Às vezes recebe uma ligação e atende ali, ó, na faixa de pedestre, não tem aquele senso de afastar um pouquinho, tá? Mas lembra, ó, esse gesto, ele é o quê? Educacional ou obrigacional? Educacional, né? Educacional. Sou obrigada a fazer? Educacional. Não. Eu faço para intensificar a minha pretensão. E eu faço para eu ter mais respeito, porque é mais fácil deles pararem para mim, tá? Então, ó, voltando naquele exemplo que eu estava dizendo, o pedestre ele se jogou. E a colega aí de vocês, a Érica, presenciou um atropelamento. Não morreu, mas foi atropelado. Qual era a situação que tínhamos? Nós tínhamos uma condição adversa. A condição adversa era o pavimento molhado devido à chuva. Tínhamos outra condição adversa. Qual era? Vocês lembram? Não lembro. Eu citei duas condições adversas nesse exemplo que eu disse da Érica aí. Qual era o estado de conservação do pneu do rapaz lá? Careca, né? Careca, Luiz, muito bem. Então, ó, Isso. duas condições adversas, ó, pavimento molhado devido à chuva, né? Aí entra a condição adversa de tempo e o pneu careca. Condição adversa do veículo. Se o pneu dela não tivesse careca, embora o pavimento molhado, poderia ter dado certo a freada dela? Poderia, poderia.
Poderia ter evitado o acidente? Poderia. A troca do pneu é algo que eu preciso fazer todos os dias? Semanalmente? Quinzenalmente? Não, a troca do pneu é por quilometragem. A recomendação do fabricante é que o rodízio dos pneus seja feito a cada 5.000 quilômetros rodados. Só que muitos ignoram isso daí. Ignoram. E andam com pneu careca mesmo e não estão nem aí. Aí me fala, ó, o que que adiantou ele ver a situação ali na faixa de pedestre e pisar rápido no freio? Não adiantou nada. Aí o que que acontece? Ele teve uma ação imediata, mas não teve sucesso, porque a imediata dele não estava em dias. Ele não tinha feito a manutenção. Então, na sua anotação, você pode anotar assim, ó. Eu não coloquei para vocês no chat aí, ó, que a previsão ela é imediata e imediata. Se você quiser na sua anotação, você coloca assim, ó, imediata, manutenção do veículo. Manutenção do veículo. E na imediata, você vai colocar ação feita na hora. Então, ó, se você não tem a prevenção em dias, a sua ação na hora não vai adiantar nada. Vai ficar vago. E pode favorecer, assim, um acidente, tá? A decisão é um outro elemento da direção defensiva. Dizem que mulher no volante, direção elegante, né? Já ia falar. Ó, o Luiz até riu, né, Luiz? Não é mulher no volante, perigo constante, não, viu, Luiz? Mulher Mas no tem mulher que volante dirige melhor do que homem, viu? Tem mulher que tem, dirige melhor do que homem, professora. tem mesmo. Eu conheço umas aí que Tem, dá show de bola, tá? Dá é show de verdade. bola. Então, ó, mulher no volante, a frase famosa é essa, ó. Mulher no volante, perigo constante. Realmente a gente escuta isso daí. Eu mesma escuto essa frase desde pequenininha. Quer dizer, pequeno, desde criança. Isso, concordo com isso. Na verdade, pessoal, o que que acontece? A mulher na direção, embora realmente acontece isso que o Luiz disse aí, que tem mulher que dá show de bola na direção, eu conheço algumas mulheres, não são muitas que eu conheço, mas eu conheço algumas que, assim, entra dentro do carro e vai embora. Pode pegar a rodovia, estrada, ó, e você sabe que ela é prudente mesmo na direção, é cautelosa, é atenciosa, é prudente. Mas, assim, a maioria das mulheres na direção, ela vê o perigo, ela pensa no que fazer, naquela situação toda envolvida ali, só que na hora de agir, ela é emocional. Na hora de agir, ela trava, ela bloqueia. Aí o que que acontece? O fato dela se desesperar, dela ficar ansiosa demais ali na direção e nervosa, trava e ela não consegue fazer nada. O que que eu faço? Vai bater, vai bater, vai bater e bate. Por que que bateu? Porque ela travou. Ela não conseguiu agir. Ela não conseguiu agir. O homem não. O homem vê a situação de perigo, ele pensa, e o homem, ele não é tão emocional quanto a mulher. Por mais que ele tenta segurar a onda ali, dependendo do problema que a família estiver passando, já justamente para equilibrar o emocional da esposa. Na maioria das vezes é assim. Se é aquele marido presente mesmo ali, se é uma família, estou falando de família. Família, elo, tá? O que que ele vai fazer? Ele pode estar aos trancos e barrancos ali, emocionalmente, mas ele vai se manter ali, pelo menos tentar ser firme ali para amparar a esposa. O marido de verdade faz isso. Ele faz isso. Não que ele tem que ser 100% forte. Não isso.
Mas dependendo da situação, ele vai tentar equilibrar as coisas ali. Tentar equilibrar. Aí o que é que acontece? Ele age pela razão e não pela emoção. É tanto que se você olhar a estatística feita pelo questão de prova. É tanto que se nós olharmos a estatística feita pelo, o que faz a estatística no trânsito mesmo? Quem, Cleidiane? Oi, professora. Quem faz as estatísticas no trânsito? Quem faz as estatísticas no trânsito? Qual é o órgão? Lembra, Cleide? Não? Ricardo? Quem cuida da estatística? Lembra? Detran, né, professor? Ó, o Luiz diz que é o Detran. É. Ativa o áudio aí, Ricardo. Ativou. Denatran. Denatran, olha. E aí, Marileide? É quem? É o Detran? É o Denatran, que o Ricardo disse? É quem? Liga seu áudio aí, Complan, fala. O Luiz falou que é Detran. Lembra, Cleide? Não, Denatran. Gente. Eu vou pegar vocês. E aí, Flávia, liga seu áudio aí, Flávia. É quem? Lá embaixo, vai lá. Esqueceu. Antônia sabe. Quem é, Antônia, que cuida da estatística? O Denise. Olha, o Denite. Vai, Flávia, fala aí. É Denite? Para mim é Cotran. Contran. Cotran. Denise cuida da igual. Gente, Noite, eu vou pôr. Denatran, Cetran. Eu não vou responder. Eu não vou. Eu vou fazer igual eu faço com as minhas filhas. Quer a resposta? Vai pesquisar. Vai pesquisar. Isso vai cair na tua prova. E se tu errar, vai bombar. Ó, Leva eu puxão de ouvi. orelha. Gente, eu ouvi o Executivo Federal, eu ouvi o Fiscalizador Federal, eu ouvi o que nem existe mais. Professora, Vai, Angelita, salva a sua turma, Angelita. Vai, é quem? Ministério da Infraestrutura. É a infraestrutura. É o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Isso. Só que eu reprovei hoje com 24 pontos. Ai, meu Deus. Faltou 4. Da próxima sobra os 4, só de raiva, viu, Em Angelita? nome de Jesus, vai sobrar. Depois você me manda a foto do slip que você recebeu para eu te direcionar onde você precisa focar mais. Viu? Não esquece, manda no meu privado, tá? Pode mandar até depois da nossa aula, tá? Ah, beleza. Gente, eu vou responder para vocês, porque vai que cai essa danada dessa pergunta, né? E acontece a mesma coisa aí que aconteceu com a Angelita. Eu vou pôr no chat aí, ó. Olha aí, ó. Senatran. Olha aí quem é, ó. Senatran. Quem Eu quis faz? falar Senatran. Você Eu quis falar tentou, você Senatran. quis, né? Você quis, né, Luiz? Eu fiquei em dúvida. Vai Fiquei fazer. em dúvida. Ele fez igual minha filha. Mãe, eu queria falar ele, mas eu fiquei com medo, mãe. Eu fiquei com medo. Eu fiquei em dúvida, professor. Eu ia falar Senatran, mas eu fiquei em dúvida. É.
Ô, Ricardo, Mas aprende assim mesmo, né? é assim mesmo. Ricardo, é assim Oi. mesmo, Luiz. A melhor forma de você aprender é errando, que nunca mais erra. Nunca mais Isso. esquece. O Ricardo, ele falou Denatran. Na verdade, era o Eu Denatran falo, mesmo, Ricardo. Só que não existe mais o Denatran. Esse papel era do Denatran. Você respondeu teoricamente certo se você fosse fazer um exercício desatualizado. Ó, para vocês terem ideia, é porque meu celular está tão pesado que eu acabei apagando. Tive que formatar o aparelho hoje, mas teve uma aluna que me mandou uma pergunta essa semana, no exercício aí da internet que ela estava fazendo, perguntando lá o valor da multa que é dada ao pedestre quando ele não passa na faixa. E se ele tiver numa distância menor de 50 metros. Segundo o que ela me mandou, eu apaguei, ó. Segundo o que ela apaguei, segundo o que ela me mandou, a resposta correta lá era multa grave. Da onde que o pedestre vai receber uma multa grave se não passar na faixa de pedestre, tendo ela ali? Então é um exercício que está desatualizado. Ó, o Denatran, ele cuidava disso. Ele cuidava das estatísticas. Só que o Denatran, ele era só um departamento, né? É como se fosse uma pequena sala. É como se fosse, Ricardo, assim, ó, a empresa onde você trabalha, tá? E o almoxerifado, que é quem cuida ali das ferramentas que sai, que chega, fosse o Denatran, que é só um departamento. Aí o que acontece? Esse almoxerifado, que é o Denatran, não existe mais, e agora é a empresa toda, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Agora é a empresa que cuida, não é mais o almoxerifado. Então, ó, o Denatran não existe mais. Agora é o Senatran, que é Secretaria Nacional de Trânsito. É o Senatran que cuida das estatísticas no trânsito. Se eu não me engano, o Luiz falou Detran, não foi, Luiz? Foi tu que falou Detran? Foi. O Detran é aí onde entra uma certa confusão na cabeça da maioria dos alunos. Por que que entra? Pela forma como o Detran joga na mídia. Porque esse ano mesmo, inclusive, eu vi uma propaganda falando assim, ó, segundo o Detran da Bahia, o índice de acidentes em Porto Seguro foi menor do que os três últimos anos. Segundo o Detran. Porque quem divulga é o Detran. Aí, como eles falam assim, ó, segundo o Detran, o índice de acidente foi menor, aí confunde mesmo. Mas se na propaganda fala Detran, dá a entender o quê? Que é o Detran que faz a estatística e que é ele que faz o levantamento. Só que, na verdade, não. O Detran, ele é o porta-voz. É ele que fala. É ele quem fala. Mas quem faz é quem? É o Senatran. E essa pesquisa, pessoal, ela é feita, essa estatística ela é feita através do RENASH e do RENAVAN. Porque quando se tem o acidente, a batida, o atropelamento, tem um BO, que é o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, vai precisar ter o documento do carro, que é o RENAVAN, e vai precisar ter o documento do condutor, que é o RENASH. Aí, através dessa documentação, é que é feito o levantamento nas estatísticas, se é maior ou menor. Eles baseiam-se pelo boletim de ocorrência feito nas delegacias, tá? Então, ó, só para fixar mesmo, quem faz o levantamento da estatística, quem faz o levantamento da estatística é quem? É o Detran ou é o Senatran? Senatran. Muito bem, Cleide. Senatran, quem divulga? Detran, né? Detran. Exatamente. Detran. Exatamente. Deu para entender? Deu? Beleza. Entendi. Então, Uhum. ó, só para concluir, aquele acidente lá
ele poderia ter sido evitado se a previsão imediata tivesse feita, tivesse em dias, tá? Habilidade. Habilidade, pessoal. Quem de vocês que está assistindo aqui a aula hoje, no ao vivo, já sabe dirigir? Eu não vou entregar a vocês, não. Eu não sei não, pessoal. Luiz, não. Ricardo, você sabe dirigir? Eu não sei, não. Cleidiano não Tenho, sabe. no... Tenho Sabe não? noção. Noção. Tenho noção. Sei dirigir, mas não do jeito que eles, né, ensinam, né? Mas se for para pegar o carro, entregar para tu e falar assim, ó, tu mora aqui em Brasília, Ricardo, ou não? Bom, de Brasília. Falasse assim, ó, Pô, bora lá no... já Falasse assim, ó, viajei para outros. ah, Já, já fui para muitos estados, andando de carro e direto. Normal, sei dirigir, normal. então tu não tem Só noção, que, cabra, tu sabe dirigir. tipo assim, é porque lá, né, falaram assim, né, que tem normas lá, né, que não pode tirar as duas mãos do volante e tal, essas coisas. Aí, Não, isso tipo daí é assim, mania, isso daí é mania. Mas isso, saber dirigir, você sabe. Se você viaja para cima e para baixo, você sabe dirigir. sei. Você sabe dirigir. Porque quando na autoescola, e até assim, Ricardo, quando você estiver na aula de volante, vou te dar um conselho, viu? Uhum. Quando você estiver na aula prática, o instrutor vai perguntar: e aí, você já tem noção de direção? Você pode falar: eu sei dirigir, eu viajo dirigindo. Porque senão, ele vai considerar você como um aluno cru. O que é um aluno Uhum. cru? É aquele aluno que não sabe nada. Ou aquele, se você falar para ele assim, eu tenho noção. Tá, noção de quê? Das marchas, do básico. Ele vai te explicar controle de embreagem, ele vai te explicar garagem. E assim, para você que já dirige, é perda de tempo. É você pegar seu dinheiro, amassar e jogar no lixo. Aí o que Entendeu? é que acontece? Como você já dirige e tem manias, uma delas é a que você citou, é mão no volante, às vezes tira, né? Às vezes na redução da própria marcha de quarta, você já reduz e joga diretamente para a segunda. Isso são vícios que, assim, na parte prática, no exame final, não é aceito. Mas quando você for habilitado, você reduzir direto, não vai fazer diferença nenhuma. Seu carro vai andar e não vai dar pau de jeito nenhum, desde que você reduza dentro da velocidade certa. Então, quando você estiver lá Oi, na Paula. autoescola, você fala, viu? Fala, ó, sei dirigir, tá? Quem falou comigo que eu não vi? Entendi, professor. É É eu, a Nívia. Paula, é eu, a Nívia. Estou assistindo a sua aula. Boa noite, Nívia. Aí, ó, a Nívia aprovou, tá passada, se livrou e tá aqui mais nós, né, Nívia? Graças a... Nossa, Paula, foi uma graça tão grande. Quando eu lembro assim, até meu esposo falou, Nívia, eu não estou acreditando até agora. O examinador, o cara lá que mede a baliza falou, menina, você... parabéns, ó, pode sair, eu vazei. Aí, tá vendo? Parabéns, Nívia, tá vendo? E isso Nossa, quem mandou um áudio Paula, mas falando, tô aquilo pensando em ali, desistir. aquilo ali tem aquilo ali tem um segredo tão grande, mas tão grande, tão bom, que é o seu nervosismo, não pode ficar, Tem que controlar. Se não controlar. mas é bom demais, né? Ô, Tem que Nívia, controlar. Eu vou Nívia, ficar aqui assistindo a sua aula. Nívia, tu tirou um saco de cimento das costas, não tirou? Fala aí. Nossa, um sacão, como se diz. Foi uma Um saco tonelada, né, bom Nívia? de cimento. Que bom. Parabéns, Nossa, foi viu? muito bom. E outra coisa, não, Paula, igual assim, obrigado. Eu falo assim, ó, assim, quando eu lembro das suas aulas, foi tão bom assim, sabe? Eu pelejei de todo jeito. Eu falei assim, eu vou passar, Senhor. Eu bebi, sabe, Paula, um remedinho assim, porque eu tenho muita ansiedade, mas foi Tá de certo. boa, foi tranquilo, foi bom demais dar conta. Pronto, Todo tá mundo me vendo? deu os parabéns e eu Teve falo, um resultado a minha positivo. concunhada desistiu. Isso, e a minha concunhada desistiu. Eu falei, eu não desisto, eu vou fazer até eu conseguir. Tá certo, não pode desistir, não. Jamais. Enquanto você enxerga, Agora, consegue ler, agora tem só que esperar. desistir, gente. Não pode, não. Desistir jamais.
Muito bem, É, Lívia. Fica aí verdade. acompanhando para você dar uma relembrada e não Pode não. esquecer. Certinha, parabéns. Então, ó, Tá, então tá. não Tá, esquece da obrigada. dica, Ricardo, tá? Fala que você já tem noção, não, que você sabe dirigir. E daí ele vai pegar no Professora, seu pé só nisso aí. Fala, Cleide. eles perguntam se a gente já sabe dirigir quando a gente vai fazer aula. Pergunta. É a primeira pergunta que ele faz. Na verdade, é a segunda. A primeira é aí. Você tá nervoso? Não, imagina. Assim, vai depender do tanto que você lutou para chegar ali. Se você lutou muito na teoria para chegar na aula prática, Minha sobrinha, ela, bora, vem cá, querendo me ensinar, mas eu falei, não, quero aprender lá dentro. não vai não, não vai não, porque se você for pega, você é suspensa por 6 meses. Você está em março, Aham, abril, Deus me maio, livre, junho, julho, agosto, setembro. Só em com outubro que certeza, você não quero volta. não, Não não vale quero a não. Falei, pena, não, não. não, obrigada, eu quero É um aprender lá risco, dentro, do jeito que tá, é um risco quero que não não. vale a pena. E assim, pessoal, ó, a habilidade é com o tempo, tá? A habilidade é com o tempo. E aquela coisa, não adianta você querer ter um desenvolvimento na prática igual o irmão, igual a cunhada, igual o amigo, igual a esposa, igual o filho, porque não tem. Sabe por que que não tem? Porque cada um de nós é diferente. Cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem uma dificuldade diferente, assim vai. Ó, tem aluno que tem tanta facilidade em legislação, mas a direção defensiva não entra na cabeça dele. Como já tem aluno que é o oposto, que ama direção defensiva e detesta tal da legislação. E isso é normal, ninguém é igual a ninguém. Se você tem filhos, se tem mais de um, se você observar bem eles são diferentes. Mesmo que sejam gêmeos, mas são diferentes. O gosto é diferente, um gosta mais de uma fruta, o outro não gosta. Um ama feijão, o outro não suporta. Um gosta de carne com aquela mancha vermelha, o outro fala, não, para mim tem que estar bem assadinha. Um conversa mais, o outro é mais calado. Um é mais amoroso, o outro é mais na dele. Um é mais bagunceiro, o outro é mais organizado. E é assim. A habilidade, pessoal, ela é com o tempo. Mas também não cai naquela tolice, não. De que passar, passou, aí pega e faz isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Sua habilitação tá aqui. Aí agora você vai fazer o quê? Pegar ela, ó. Vou guardar. Tem aluno que é habilitado e guarda tão bem guardada a permissão que, na verdade, não guardou. É o que eu brinco com o Fábio. Escondeu, que ninguém acha. Nem a pessoa mesmo lembra aonde está. Não faz isso. Se você passou no exame prático, é porque você tem condições físicas e mentais para dirigir. Você foi avaliado por uma equipe e eles viram que você está preparado. Agora, você não pode se igualar a ninguém. Não pode. Até porque, ó, tem uns que é mais corajoso no trânsito. E tem outros que é mais medroso, tira a carteira e tem medo. E assim vai. E assim vai. Então, ó, a habilidade, ela vai vir com o passar do tempo. Mas ela vai vir. Eu só não aconselho é o seguinte: aluno que aprendeu na autoescola a dirigir, passou, está aprovado, pegar a habilitação, no caso, a permissão para dirigir, e ó, pegar a estrada, pegar a rodovia. Aí eu não aconselho, porque dirigir em rodovia, embora pareça ser mais fácil, porque dependendo da época do ano, do horário, o fluxo é menor, mas exige uma atenção maior. Até porque em rodovia é aclive, é declive, a velocidade em si ela é diferente, porque as rodovias ela vai ser dividida em pista simples e pista dupla. Se a pista for simples, com a velocidade mesmo?
Simples, 80. 80, professor. 80 é na trânsito rápido, Ricardo. É na via urbana, né? 60. Mais. 60 é na arterial. 100. Isso, 100. Pista simples é 100. Aí, se a pista for Professor, dupla, pode falar. tirou a dúvida. Mesmo assim que a pessoa sabe dirigir com a permissão, ele pode viajar também? Tal? Pode viajar. Permitido, né? Por lei. Pode sim. A sua permissão, Ricardo, ela é válida em todo o território brasileiro. Ah, tá, Todo entendeu. o território brasileiro. Ela só não está dentro dos acordos internacionais. Porque para entrar no acordo internacional, você já precisa estar com a CNH. A PPD não entra. Não Aham. entra. Aí tem alguns países que, além da exigência do motorista já estar na CNH, né? Não está mais na provisória, eles exigem que o condutor tenha 21 anos, no mínimo, né? Aí tem que ver o país que você vai, se for sair do Brasil, né? E ver a exigência ali do país. Mas no Brasil, do Iapoque ao Chuí, deu a doida aí, É a minha fala, dúvida. vamos para Maceió? Pode ir para Maceió. Quer ir aqui em Minas Gerais comer um pãozinho de queijo? Vai para Minas Gerais. Quer ir para Bahia? Vai para Bahia. Pode dirigir. Ah, sim, entendi a dúvida. É porque eu pensei que BR era só quadro definitivo. Não. Mas, Permissão você pode ir aonde você quiser. Território brasileiro, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Tá? ok. Tem problema nenhum, não. Problema nenhum. A única diferença da permissão para a CNH é qual? Qual é a única diferença da permissão para a CNH? Qual é a diferença da carteira de vocês para mim, hein? Aí a aluna respondeu, sabe o quê? A foto. Eu aguento um trem desse? A foto. E aí, qual é a diferença da minha CNH para a permissão de vocês? A única diferença, pessoal, é duas, tá? Tirando a foto. O prazo de validade, porque como eu tenho menos de 50 anos, a renovação é de 10 anos, e a de vocês é 1 ano, porque permissão é 1 ano, tá? E quesito multa. Eu posso ter gravíssima, e vocês não podem ter gravíssima. Eu posso ter grave, vocês não podem ter grave. A diferença é essa, só. Não tem diferença nenhuma. E tá demorando, viu, gente? Eu vou contar para vocês. Passou na parte prática, para chegar a sua permissão em casa, ou a digital, você vai esperar. Sabe quanto tempo eu estou esperando a minha digital? Sabe quanto tempo? Mais de 40 dias. Nossa. Eu renovei a minha digital no dia 17 de janeiro. E até hoje ela não chegou. E nem está disponível para mim no sistema, tá? Estou andando com a carteira vencida? Tô. Se for parada em blitz, o que que acontece? Eu mostro a vencida, mostro a taxa paga e falo, agora o senhor consulta no sistema, porque no sistema vai estar. Eu não posso ficar sem dirigir. Eu não posso ser prejudicada pela demanda que o Senatran não está cumprindo. Não posso. Acabou. Aí vocês vão ter que ter paciência, viu? Quando vocês passarem, pelo menos a galera aqui de Brasília, tá? A galera aqui de Brasília vai ter que ter paciência quando passar na prova prática para chegar em casa a CNH. A CNH não, perdão, a permissão. E a digital também. Aí tem aquela história. O Fábio recebeu essa pergunta lá em Porto Seguro. Professor, passei, eu posso andar com aquele papelzinho que eu imprimi lá no computador, dizendo que eu estou apto no exame de 4 rodas? Não, não pode.
Ah, mas lá tá falando que eu passei. Não pode. Se for pego, tchau, perdeu. Perdeu. Não vacila, gente. Não vacila. Você não teve paciência em esperar até você passar? Então espera um pouco mais. Espera um pouco mais. E não cai naquela tolice. Ah, é aqui pertinho. Não tem fiscalização. Sabe-se lá, se você vai ser parado, a gente nunca sabe onde eles estão. Nunca se Não sabe. sabe. Então é melhor não arriscar, tá? A Melhor felicidade ficar do pobre quietinho. dura pouco. É, Então a felicidade permissão dura tá, pouco. a permissão tá demorando 40 dias, professora, pra chegar. Ricardo, quando eu fui renovar, eles falaram lá para uma moça que estava fazendo a. Eu fiz a biometria e da biometria do Detran eu já fui direto para a clínica, né? Para fazer o exame médico. Aí tinha uma mocinha lá tirando também, 18 anos tirando. Aí ela fez a mesma pergunta: quanto tempo, em média, eu vou conseguir baixar a digital quando eu passar? Aí ela falou: no mínimo 20 dias. No mínimo 20 dias. Eu já estou desde o dia 17 de janeiro esperando. Ô, Paula, deixa eu te falar. Hoje tá com 7 dias, né, que eu fiz a minha. Aí eu abaixei o aplicativo, tô escutando você falar aí. Aí eu liguei lá na outra escola, a menina falou, não, daqui 15 dias, Nívia, você pega a sua, né? Aí quando você pegar a sua, aí tem um número lá. Aí você coloca o número lá, que pede o número, né? E já fica. Você entendeu lá? Aí eu falei, então quer dizer que eu não consegui ainda porque eu não tenho o número. Ela falou, não, aí vai daqui 15 Não, dias. esse número que elas vão te dar é um acesso. Vai chegar no É, seu né? e-mail. Vai chegar no seu e-mail, Nívia. Quando você foi fazer o psicotécnico, eles não pediram um e-mail? Aham. Aí, nesse e-mail, você fica olhando aí, ó. Fica olhando. Todo dia eu olho 2, 3 vezes no meu e-mail para ver se chegou Ah, alguma coisa do Senatran. Mas eles não mandou nada. Até hoje não me mandaram ah, nada. Aí tá. E você só nessa consegue depois que chega, né? só consegue depois que chega, porque aí quando chegar eles vai te mandar uma senha. Aí essa Ah, senha você vai jogar dentro do seu aplicativo. Eu também baixei o aplicativo, mas eu não tenho a senha, o que que adianta? é verdade. Nada. É isso É. mesmo. Aí eles liberam a senha, você coloca aí pronto. Aí parou na Blitz, tá aqui, ó, habilitação. Tá. Porque não tá usando esse negócio de papel mais, né, Paula? Mas de qualquer forma a gente pega de papel, né? Ah, eu deixo logo no celular do papel, é mais seguro. Vai que o celular na hora tá descarregado. Pois é, que eu falei hoje, isso aqui em casa. Falei desse É, jeito. mas assim, Não. mesmo se o celular tiver descarregado, é o que que eu e Fábio faz, né? Assim, tá Uhum. descarregado, tô sem o documento oficial. Tô com o documento vencido e tô com a taxa paga. Aí eu vou ter que É, ter a bondade, paciência, esperar ele olhar no sistema e ver que eu sou habilitada. é verdade. Mas tem uns que Entendi. ainda são tão sem vergonha que eles deixam lá, ó, pessoa, maçã. Mas aí é esperar. Nesse caso é esperar, tá? Não tem o que fazer. Então, ó, espera, já fez tudo, aguarda. Igual a Nívia, passou, tem 7 dias, aguarda agora, é só chegar, tá? Vimos os elementos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Se você pegar a primeira letra de cada palavrinha dessa, olha aí no chat, ó. C de conhecimento, A de atenção, P de previsão. Aí vai fazer a abreviação da palavra capacete. D de decisão e H de humano. Então, ó, CAP-DH. Para você decorar essas palavrinhas na hora da prova e não esquecer mais, você vai lembrar do CAP-DH. O que é isso? CAP é o capacete do homem. O que ajuda, muitas vezes, o motociclista a ficar vivo, dependendo da pancada, da queda?
Não é o uso correto do capacete? É o uso correto do capacete, tá? Então, ó, o capacete, ele vai salvar a vida do humano. Então, ó, conhecimento, atenção, previsão. DH, do humano. É o capacete do homem. Quando você tem atenção, quando você tem um conhecimento, quando você se previne, quando você sabe decidir, quando você tem habilidade, você não evita acidente, não se protege. É por isso que é o capacete do homem. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Não esquece dessa dica. Lembra, capacete do homem. Ó, é duas coisas em direção defensiva que você pode ter certeza que vai cair na sua prova. Elementos da direção defensiva. É o que a gente viu agora. Elementos da direção defensiva. E condição adversa. Só que o que eu preciso que você lembre é o seguinte: os elementos evita acidentes. Lembra disso. Os elementos evita acidente. Já as condições adversas, ela causa o acidente. Ó, o Ricardo está assistindo a aula com a bandeira, bandeira do Corinthians, né, Ricardo? Aí atrás, a bandeira do Corinthians. Quem é o adversário principal do Corinthians? Palmeiras. É, Ricardo? É, né? Corinthians e Palmeiras? É. Então, Exato. ó, adverso é o contrário. O que é não a favor é desfavorável. É por isso que se você parar um pouquinho, ó, é por isso que eu falo, ó, aluno que não está passando é aluno que não está tendo o foco ali, é igual a Nívia falou, não deixa o nervosismo dominar vocês, tem que ficar normal. Porque assim, ó, quando você deixa o nervosismo dominar você, a sua interpretação é zero. Quer ver, ó? Eu falei que o rival do Corinthians é o Palmeiras. Adversário, ó, condição adversa. Adverso, eu vou precisar que você lembre de adversário. O que é contra é o que pode ferir, machucar, causar acidente. Aí raciocina aqui comigo, ó. Condição adversa, não é? Lembra daquele exemplo da Rita que eu citei lá? Que choveu, a pista estava molhada e o pneu estava careca? Lembra que eu falei de duas condições adversas? Que era o tempo e o pneu? Condição adversa do veículo e do tempo? Aí o que acontece? Pneu careca pode causar acidente? Pode. Então é adverso. Atenção na direção. Causa acidente ou evita acidente? Evita acidente. E isso Evita. evita. Então, raciocina aqui comigo. Se ela evita acidente, ela entra como elemento da direção defensiva ou ela entra como condição adversa? Direção defensiva. E isso, ela é um elemento, porque evita acidente. Exatamente. Agora, se eu falo assim, ó, condutor embriagado, ele evita acidente ou ele causa acidente? Causa. É para causar. Aí o aluno falou assim: ah, professor, ele evita porque ele fica mais corajoso. Ah, me poupa, né? Vai ver as estatísticas? Vai ver a estatística? Pelo amor de Deus. Então, ó, sempre raciocina assim na prova, gente, ó. Usa essa interpretação. Aí tem uma questão lá. Os elementos da direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão e chuva. Estava tudo certo.
Mas a última palavrinha, chuva. A chuva não Sim. evita acidente. A chuva faz o Causa. quê? Muito bem, Cleide, ela causa o acidente. Então, é essa interpretação que vocês vão precisar na prova. Lembra, ó, os elementos da direção defensiva, eles evitam o acidente. Já as condições adversas, não, elas causam. Então, quando você vai fazer uma questão, lê as palavrinhas que tá nas opções. Alternativa A, aí tem lá, ó, conhecimento, atenção, precisão, decisão e habilidade. Tá errado, porque é previsão, não é precisão. É um peguinha. É um peguinha. Não é prevenção. É previsão, de prever um acidente. Lembra, é previsão imediata e imediata. Eu coloquei no chat no comecinho da aula. Depois, pessoal, quando vocês tiverem um tempinho, reassista essa aula. Faz as anotações de vocês. Separa um caderninho só para isso. Deixa as coisas organizadas. Quando você vai estudar e está organizado, você tem até gosto pelo estudo. Porque você sabe realmente o que significa cada coisa ali. Agora, quando você deixa folha para um lado, folha na outra pasta, folha no caderno, folha no manual, você se perde todinho. O meu caderno do ano passado joguei todinho fora. Comprei um novo. Pronto, pegou um novo agora, né, Cleide? Tá certa. Tá certa. É isso mesmo. Isso mesmo. Aí, ó, Paula, eu nunca esqueci isso aí. Teve na minha prova, tá vendo? É exatamente. Então, ó, essas dicasinhas que parecem ser boba, mas que no fundo faz uma diferença. Hein, Paula, eu falei aí que eu nunca esqueci isso aí, porque teve na minha prova, e você tá falando, eu tô lembrando. Aí, tá vendo? É incrível, né? Nunca esqueci disso aí que você falava, decisão, previsão, tudo. Isso cai na prova. E é todos os estados cobrado. Cobrado em tudo. Tudo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso que é o bom do ao vivo, ó. O Ricardo tirou dúvida. É fazer pergunta mesmo. Quando você está assistindo a gravada, você não pode perguntar ali. Vai perguntar para quem? Sei que você pega o celular e me mande. Entra lá no grupo, pega meu zap e pergunta. O grupo, pessoal, teve aluno que está perguntando por que a gente está deixando mais fechado. Porque, assim, a maioria dos alunos trabalham. Aí, o que acontece? Quando a gente abre o grupo, aí vem aquela enxurrada de mensagens, né? Aí acaba atrapalhando muitos alunos que estão trabalhando, porque é aquele monte de mensagem o tempo todinho chegando. Por isso que nós estamos mantendo ele um pouquinho mais fechado. Tá? Mas aí, ó, professor, e aula ao vivo, assim, só uma por semana mesmo? a aula ao vivo ela é uma por semana, Ricardo, ou na quarta ou na sexta. Entendido. Ou na quarta ou na sexta, e sempre às 8 da noite, tá? Aí a E mesma os coisa. exercícios? Os Os exer- exercícios a gente pede para entrar na plataforma, viu? E fazer na Aham. plataforma. Aí só um detalhe, pessoal, ó. Se você fez o exercício da plataforma, aí tirou, suponhamos, 60% de aproveitamento, 61%. Clica em refazer. Quando você clicar em refazer, vai vir outras perguntas. Algumas perguntas vai ser bem parecida, pode ser que venha uma questão igual a que você já respondeu, mas a probabilidade maior de que venham outras perguntas totalmente diferentes. Professora, Pode clicar em eu já, refazer, tá? Fala, eu Cleide. já assisti, já o da plataforma, já concluí tudo. Eu posso voltar de novo para assistir de novo? Pode voltar e pode refazer os exercícios, Cleide, que vai vir outras É porque perguntas. meu filho está estudando comigo, aí ele vai lendo, aí eu vou lendo pergunta me ajudando. Ele vai ler e eu falo a resposta. Ótimo, ótimo. Aí Estou fixa mais montando rápido. ele. Ótimo. Clica em refazer. Daí vai vir outras Hum. perguntas para você. Tá Tá? bom. Antônia também, que eu sei que já fez tudo, clique em refazer, tá? Que daí vai aparecendo outras questões. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Beijo, bom descanso, sextou aí. Beijo. E assistam a Sextou. gravação depois, viu? Não deixa de assistir Tava não e assistindo fazer que eu as não peguei do anotações. Aí, quem entrou depois, pega depois a gravação e pega o início da aula. Tá bom? Tá bom.
Tá Um bom. beijo Boa para noite. vocês, boa Beijo, noite, bom tchau. descanso e até a próxima. Boa, no... boa Boa noite, boa noite, noite. boa noite.